Boa noite, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui no canal da Associação dos Moradores da Vila Nova Conquista, aqui na sala da 68 Social Cast, para mais uma entrevista entre a gente. Agora vamos para a primeira pergunta aí. Hoje eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, hein? Bom, pelo que eu entendi aí, o que trouxe vocês ao trabalho social foi através da igreja, né? Aí, através da igreja, vocês faziam um trabalho social ali na Favela da Coca, ou a Vila Nova Conquista ali, né? E através disso vocês conheceram a Associação dos Moradores, né? Alguém chamou vocês para trabalhar lá? Ou vocês falam assim, não, vou entrar lá e vou tentar fazer o meu melhor? Alguma coisa assim do tipo. Vocês conseguem dar essa... Assim, João, o que acontece? Então a gente fazia muitas ações sociais com a igreja. Só que a igreja sozinha ela não aguentava. Ela não, ela não suportava A toda a demanda. fila da Nova Conquista. Não conseguia. A demanda é muito grande. E a Associação dos Moradores também ela não conseguia sozinha. Então a gente entramos com essa ação social da igreja, fazendo social na comunidade e dentro do meu ver, dentro da- do meu pensamento, eu falei assim, nada que juntar o útil com o agradável. Poxa, a associação está ali. Hoje nós temos aí, hoje a associação ela não está tomando conta tanto como tomava dos terrenos, porque a maioria já é independente. Os terrenos já estão, a maioria quitado, mais de 70% ou muito mais. Na época, então já estava tudo, quase tudo resolvido. Então, mais o social que necessitava na comunidade. Então, eu pensei que o que acontece? Igreja, associação, comunidade, ela podia se andar junto, de mãos dadas. Esse era o meu projeto. Esse era o meu intuito. De chegar e unificar para o quê? Para a gente fazer uma ação social dentro da comunidade. E a gente conseguir sanar muitas dificuldades e muitos problemas sociais que a comunidade estava enfrentando naquele momento. Então, eu cheguei com esse intuito e com esse pensamento, mas ninguém me convidou. Ninguém me convidou. Eu fui muito ousado. Certa feita, meu presidente está aqui, ele não deixa eu mentir. Após essa eleição, que saíram 7 chapas concorrentes, eu falei assim, eu não vou sair mais, eu não vou ajudar mais ninguém e agora eu vou lançar minha própria chapa. Eu fiz, montei meu grupo, eu já tinha um grupo, a gente já tem alguns amigos que nos ajudam no social, conhecidos, e coincidiu que o pastor Cícero ele também tinha uma chapa concorrente. Então era chapa um, chapa 2, chapa 3 e chapa 4, não é isso, pastor? É isso mesmo. A minha era a chapa 4. A minha era a chapa 4. A chapa dele era 2, a do atual presidente na época era um, e a chapa 3 é de um outro concorrente. E a gente fez essa chapa, e eu fiz a minha chapa, mas próximo próximo dos 45, antes de começar a eleição, eu sentei com o presidente, e eu lembro como se fosse hoje, e ele me fez um convite. Ele falou, rapaz, a gente tem o mesmo segmento, a gente tem mais ou menos o pensamento Alinhado. alinhado. Por que a gente não unifica? Por que a gente não vem trabalhar junto? E ele não me prometeu uma vice. Ele não me chamou para ser vice-presidente dele. Ele falou assim, ó, o que eu posso fazer para você, eu coloco você como nosso secretário na associação. Você quer? E eu falei com ele assim, eu tenho um grupo, eu vou comunicar meu grupo e a gente só quer o espaço. A gente só precisa do espaço e do leque que a associação nos dê para a gente fazer o social. É só o que a gente quer. E com isso ele falou: não, tá aqui. Se você quiser somar comigo, pode vir que a gente vai montar junto. E de lá Uhum. para cá, mas nunca a gente se separamos. Não é isso, meu presidente? Respondendo aí, João, como que nós chegamos, né? O Cristiano ele respondeu um pouco parecido da minha história, né? Eu acompanhava os trabalhos na associação e eu percebia que os trabalhos não eram feitos do jeito que eu gostaria que fosse, né? Não tinha aquele acolhimento com os moradores, não Uhum. tinha
aquela abertura para as próprias igrejas participarem, né? Os movimentos sociais participarem. Então, o meu objetivo de concorrer à eleição, de lançar uma chapa para disputar a eleição, foi nesse sentido que a gente pudesse ter um acolhimento melhor da população e que a população, que os moradores do bairro, eles se sentissem pertencentes daquela associação. Porque, infelizmente, existia na época um histórico muito ruim, e o meu vice-presidente ele não me deixa mentir, de algum dos presidentes que estava lá dizer a associação é minha, né? A associação é minha, e assim, a associação não é minha, e nem do Cristiano, né? A associação ela é dos moradores. Nós estamos apenas administrando a associação, porque nos foi dada essa confiança, nos foi dada essa oportunidade, nos foi depositado esse voto na urna para que a gente pudesse representar os moradores, né? Por um período de 4 anos. Então nós estamos ali representando os moradores. Mas a associação é dos moradores, né? O espaço é dos moradores, né? As atividades é para os moradores participarem. Então foi nesse objetivo que nós lançamos a nossa chapa, com o objetivo de que os moradores pudessem participar da associação, pudessem usufruir do espaço da associação. E hoje a gente tem um histórico muito bom, né, Cristiano, de uma associação que fica aberto praticamente quase a semana toda, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. O espaço que está sendo usufruído pela população, está sendo usufruído pela comunidade. Então isso para nós é um motivo de muita alegria. Legal, legal. Eu não vou perguntar quanto tempo você está lá para não ficar deselegante, mas... Mas é bem lembrado. Sabe por quê, João? Olha, não só para ser deselegante, mas isso aqui é histórico. É histórico. Porque o que acontece? O único presidente que tem 3 mandatos sobre a presidência da Associação dos Moradores da Vila Nova Conquista. Legal. Se chama Pastor Cícero. E esses 3 mandatos a gente tem acompanhado. Isso quer dizer que a gente vem evoluindo, que a gente vem numa crescente. E que a população vem também acreditando no nosso projeto. Que o nosso projeto é de inclusão. Entendeu, João? Isso é muito bem lembrado, não é mesmo, presidente? E se a gente for pensar por esse lado, o João, você sabe que todo mandato, todo presidente que tem um mandato, querendo ou não, ele tem uma aceitação, sim, mas ele carrega uma rejeição. Com certeza. Por o tempo que ele está ali, as pessoas... Nem Jesus agradou todo mundo. Agrada uma parte e agrada outra, né? Sim. E aí, assim, eu já estou no meu 3º mandato como presidente, né? Agora nós estamos no 3º mandato. Historicamente, eu sou o primeiro presidente a conseguir se reeleger na associação. Essa associação ela foi fundada em 13 de agosto de 1995. Então, de lá para cá, desses presidentes que assumiram a associação, eu sou o primeiro presidente a me reeleger por 3 vezes consecutivas. Então, assim, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, que a gente está trabalhando em prol da população. E aí, volto a repetir uma frase que eu gosto de usar muito ela, porque isso é muito oportuna para o trabalho que nós fazemos, que a gente está ali para servir a população. Então, quando a gente está para servir, as pessoas entendem qual é o nosso propósito, e as pessoas, elas querem que a gente dê continuidade no nosso trabalho, com receio que outra pessoa possa assumir a associação e, de repente, fazer totalmente do contrário do que a gente faz, né? Então, assim, o nosso trabalho ali é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que a gente faz com muito amor e muito carinho. A gente fica mais grato ainda de ter essa reciprocidade da população, do reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. Legal, legal. Das ações que vocês fazem lá, qual que vocês gostam mais? E dentro dessas ações que vocês fizeram, tem alguma história marcante, engraçada, ou inusitada, ou algum crescimento de vida, alguma pessoa que se ajudou e ela se deu bem na vida, uma criança, alguma coisa assim? Tem alguma história assim que marcou vocês, assim, que vocês, toda vez que, da associação eu lembro dessa história e tal? Olha, João, para mim é muito difícil eu ter essa recordação, assim. Mas, assim, todas as iniciativas, todos os projetos, todas as atividades, todos os cursos que nós realizamos ali, de alguma forma, elas marcam a vida da gente, né? Eu posso falar com você, por exemplo,
É, tem hoje moças, mulheres com seus 20, 22, 24 anos de idade, que eu tive o prazer e a alegria de ver elas crianças fazendo balé na associação, Cristiano. Fazendo balé, criança, João, de 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, hoje já está com 20 anos, 22 anos. Entendeu? Então ela às vezes me vê na rua e aí elas me reconhecem. Né? Então, assim, olha que alegria, né? Eu posso falar para você, por exemplo, eu tenho uma alegria muito grande de saber que tem muita gente, Cristiano, que hoje concluiu o ensino médio, que passou pela associação, passou pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos, que a gente tinha. Eu lembro numa época que a gente tinha da primeira à quarta série na associação e da quinta até a oitava série. Da quinta à oitava série. Então, assim, hoje tem muita gente que conseguiu concluir o ensino médio através da associação. Tem muita gente que fez, por exemplo, o curso da preparação do primeiro emprego na associação que conseguiu arrumar o trabalho depois do curso da preparação do primeiro emprego. Né? Então, assim, a gente tem muitas histórias marcantes. Formando cidadãos, né? Formando cidadãos e, assim, pessoas que passaram pela associação e, assim, de alguma forma, a associação, ela trouxe uma transformação na vida das pessoas. Marcou a vida das pessoas. Por quê? Porque foi o pontapé inicial na vida das pessoas. E você, Cristiano, tem alguma história marcante aí? Alguma atividade que você gosta mais de fazer? Cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que todas as atividades que nós desenvolvemos na associação, elas nos traz muita gratidão. Essa é a palavra. Eu sou muito grato a Deus por todas as atividades, porque todas elas a gente encontramos histórias que nos edificam. São crianças que muitas das vezes estão ali fazendo aula no balé, na capoeira, entendeu? Muitos jovens que estão ali. A gente tinha ali o jovem aprendiz, que muitas das vezes ali perpetuou ali pela associação, e a gente via muitos jovens assim indo encaminhando pelo atrás em busca do seu futuro. Muitos jovens que iam em busca do seu futuro, mas pela primeira vez passou ali e foi ensinado como ele lidar com a sociedade, com o primeiro emprego. Então, assim, hoje nós temos os idosos, temos as mulheres, temos homens que, sem chamar, sem a gente apontar, ou sem mesmo a gente exigir, estão lá na porta, precisando, posso ajudar? Então isso é muito gratificante. Isso significa, João, que pessoas acreditam no nosso projeto e o nosso projeto está dando certo. Legal. Isso é muito gratificante, porque a gente vê histórias como de pessoas não ter nada para comer dentro dos seus lares e muitas das vezes a gente chegar com kit, chegar com leite, chegar com pão, chegar com a verdura. Certa feita a mulher falou com a gente uma vez e isso me marcou muito, João, como você falou, porque a gente foi muito criticado na pandemia, pós-pandemia, muito nos momentos políticos próximo às campanhas eleitoreiras, que a gente só entregava verdura estragada. E muitas das vezes isso machuca. Mas diversas vezes a gente via pessoas ali na fila que estava pegando porque precisava, porque necessitava. Sim. Então, e uma delas, quando eu estava entregando uma sacola, João, ela parou e disse assim: olha, deixa eu falar com você. Eu não falei com ninguém, mas eu vou falar com você. Hoje a minha mistura tá aqui. A mistura dela não era um pedaço de carne. A mistura dela não era um frango, uma linguiça, não. A mistura dela era aquelas hortaliças que a gente estava entregando naquele momento. Então isso me motiva. E isso é muito gratificante porque nos desperta um anseio maior de fazer um pouquinho mais.
Porque a gente sabemos muito bem, porque tem pessoas que necessitam de verdade e precisam dessa ação social. Então isso é muito importante, isso me marcou muito. Então isso só nos deixa o leque aí de procurar mais e trazer mais e mais esses projetos. Legal. Hoje, quais atividades vocês têm lá hoje? Fala, meu presidente. Hoje nós temos vários cursos, né? A gente tem, e aí o Cristiano estava falando aqui, né? E me emocionou muito, né? E como o Cristiano falou, João, e aí você falou se tinha algo que marcava, né? Uhum. E aí, assim, são tantas ações, são tantas coisas que a gente, Sim. né, já realizou, já fez, que a gente, né, acaba deixando um pouco despercebido. Mas quando o Cristiano falou de uma mulher que falou, né, Que é a mistura, que a né? mistura, né, era o alface que a gente estava dando, era o coentro, né, O repolho. o repolho, né? E aí, assim, eu me lembrei um pouquinho da minha infância, né? Porque algumas pessoas perguntam para mim, João, mas pastor, por que o senhor faz isso, né? O senhor faz isso para ganhar voto? O senhor faz isso para ganhar eleição? E o meu vice-presidente sabe de coração que não é isso. Eu não faço isso para ganhar voto e nem para ganhar eleição. Porque eu já tentei 3 vezes ganhar a eleição e eu não tive êxito, não tive sucesso e não consegui ganhar. Mas nem por isso nós paramos de fazer o nosso trabalho social. A gente continua fazendo, mesmo não ganhando a eleição, mesmo talvez não tendo um reconhecimento da população que a gente imagina que deveria ter, a gente continua fazendo o trabalho social e ajudando as pessoas. Porque o que nos move, o que nos faz bem, e o nosso combustível, né, Cristiano? São essas pessoas simples, são essas pessoas humildes, que precisam do alface como uma mistura, né? Que precisa do alimento como uma cesta básica, que agora me veio a lembrança, né? Eu me lembro que no começo da nossa gestão, Cristiano, algumas pessoas, João, iam na associação pedir doação de alimento. A gente não tinha um caroço de feijão para dar, não tinha 1 quilo de arroz para dar para as pessoas. E as pessoas chegavam ali dizendo que estava com fome, João, que não tinha nada para colocar na panela. E eu me lembro que nós fomos uma vez fazer uma visita numa empresa lá, né, Cristiano? Numa roda de conversa lá com a diretora do RH, com o técnico de segurança do trabalho e com o dono da empresa, A gente começou a falar, e aí quando eu comecei a falar, né, Cristiano, eu me emocionei, comecei a chorar. E falei, a gente está precisando de alimento para socorrer as pessoas necessitadas da comunidade, que não tem nada para comer. E aí quando eu não me segurei, comecei a chorar, e aí o dono da empresa, né, pegou e falou, pastor, não precisa chorar não. Eu tô vendo que o senhor é um homem de Deus e o senhor tá falando de coração mesmo. O senhor não tá aqui para enganar a gente, o senhor tá falando de coração. A partir de hoje, todo mês, nós vamos mandar 100 cestas básicas para ajudar as famílias carentes da Nova Conquista. E não precisa o senhor chorar mais não, enxuga essas lágrimas, né? Então, assim, isso é uma coisa que me marcou muito. Porque a gente não tinha como ajudar. Mas a gente foi com o coração aberto, com o peito aberto, com coragem, e a gente foi pedir ajuda para quem tinha, né? Então, quando o Cristiano fala que machuca muito, quando a gente ouve alguém falar que a gente estava entregando até lavagem, né, Cristiano? Teve gente que os nossos adversários políticos, nossos concorrentes políticos, falou que a gente estava entregando lavagem pro povo, João. Isso machuca muito, mas por outro lado, nos deixa mais motivado ainda para a gente entender que a gente está fazendo a coisa certa, porque se a gente não tivesse fazendo a coisa certa, ninguém estava criticando a gente, ninguém estava apontando a gente, ninguém estava jogando pedra na gente, porque é aquela velha história, né? Só se joga pedra numa árvore que dá fruto. Se a árvore não dá fruto, quem vai jogar pedra? Né? Então, assim, isso marcou muito a minha vida. Chegando no ponto aí das verduras, essas coisas, eu fiquei sabendo aí que teve uma paralisação aí das verduras. Vocês conseguem explicar o motivo aí? Isso me deixa mais triste ainda, o Cristiano, meu vice-presidente, porque nós fizemos uma eleição, João, com muita transparência, muita lisura, garantindo o direito de quem quisesse concorrer à eleição, entendeu? Convocando toda a população, né?
fazendo edital, chamando várias assembleias, convidamos o pessoal da Secretaria de Habitação para participar junto com a gente, informamos o prefeito, o secretário do prefeito, o chefe de gabinete do prefeito, informamos a Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, todos os vereadores foram informados, postamos vários vídeos nas redes sociais. Então, assim, fizemos uma eleição que garantiu a ampla divulgação e a ampla participação de quem quisesse participar. Só aqui deixar o meu agradecimento, mais uma vez, por essa parceria que a gente está tendo aqui, por esse canal de podcast que vai levar informação de qualidade, informação que vai trazer esperança, amor, fraternidade e, acima de tudo, a união, como a gente fala aqui, ó, juntos somos mais fortes. É isso aí. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos, mais uma vez, João, agradecer por essa parceria, ser grato a Deus, agradecer todos os meninos aqui da mídia. Muito obrigado pela presença de vocês, os nossos telespectadores, agradecer aí os nossos voluntários, agradecer toda a diretoria da associação, todos os envolvidos, e em especial também as nossas famílias, os nossos familiares, as nossas famílias que entendem que esse projeto social precisa de presença, pessoas que vai em busca, que vai atrás, lidar. Hoje mesmo, João, eu saí agora de casa e deixei minha esposa no hospital há poucas horas. E daqui a algumas horas meu filho está nascendo. Eu não sei a hora ainda, mas vai estar nascendo. Mas não fui informado ainda não. Eu pedi ele para esperar o pai chegar. Então daqui a pouco a gente tem mais um herdeiro aí. Amém. Das bênçãos do Senhor aí sobre esses projetos sociais. E é muito gratificante. Porque mesmo ela longe, a gente não estando perto nesse momento, o entendimento, isso é louvável. Que era uma boa causa, entendeu? Não é para o meu ego, não é para me aparecer ou para aparecer, não é. Sim. Isso é para a gente mostrar que unidos somos mais fortes. Porque nós queremos um bairro melhor, porque nós queremos uma comunidade melhor, porque nós queremos uma cultura diferenciada aonde nós moramos. E isso só faz quando a gente se move e se comove e se propõe fazer diferente. Então, muito obrigado por essa oportunidade e tamo junto aí. Até a próxima. É isso aí, gente. Eu agradeço aí a oportunidade aí, a presença de vocês, ao pessoal que tá assistindo a gente aí. E é isso aí. Até a próxima terça-feira, na verdade, né? Próxima terça-feira nós estamos novamente. Tá certo? Muito obrigado, gente.